Pessoal, então nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens. Nós já estamos chegando no final dela, não é? Então faltam poucos encontros para nós terminarmos. Nós estamos na sexta, né? Sexta mensagem, então 1 mês e meio aí, bem dizendo, nós estamos conversando sobre o tema Não São Seus, a missão de Deus na criação dos seus filhos, não é? E hoje nós vamos continuar. Eu gostaria de fazer uma rápida oração para nós darmos início. Deus, nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor venha acalmar nosso coração agora, acalmar nossa mente, para que nós possamos nos focar naquilo que o Senhor tem para falar conosco através da Sua palavra, Pai. Senhor, que as verdades que serão aqui ditas possam gerar transformação em nossas vidas, possa ser resposta na vida de muitos pais, muitas casas aqui, Pai. Que nós possamos ser visitados poderosamente pelo Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós vivemos numa era do aqui e agora, não é? Bem dizer, a vida moderna, não é? Isso é não é? Eu, Samuel, sem grandes dados históricos, mas eu creio que isso se iniciou ali na década de 80 e tem vindo até agora, que é a grande evolução de tecnologia que nós estamos tendo na nossa realidade, não é? E essa tecnologia, essa vida moderna, ela tem nos condicionado à pressa. Quando nós queremos uma refeição, nós simplesmente, com alguns toques no celular, pedimos e em poucos minutos ela chega pronta em nossas casas. Não é? Não tem todo aquele processo, não é, que antes você tinha. Eu me lembro, quando eu era pequeno, até minha adolescência, finais de semana, a comida, tipo, a minha avó, os meus pais, logo pela manhã se iniciava a preparação da comida, às vezes no dia anterior já colocava alguma coisa no forno. Enfim, tinha todo um processo e coisas assim. Hoje é muito rápido, hoje as coisas acontecem muito rápido, não é? A internet nos traz respostas a respeito de qualquer coisa que você quiser saber em milissegundos, não é? Nosso celular responde, não é, e nos permite fazer coisas incríveis, também em segundos, com poucos toques, não é? Então, nós estamos vivendo uma era, e nós estamos no ápice dessa era, obviamente, das coisas rápidas, não é? Da falta de paciência, das respostas dadas de bate-pronto, não é? Essa cultura vamos dizer assim, cultura do fast food, né? Cultura da comida rápida, das coisas rápidas, ela tem nos moldado, principalmente essas novas gerações. Elas não sabem lidar mais com o processo das coisas, elas não têm mais paciência para plantar as coisas e esperar crescer para poder colher. E essa mudança de hábito no nosso cotidiano, ela também tem moldado as nossas expectativas a respeito de como a vida deve acontecer, a respeito do que nós esperamos de outras pessoas, e também moldado a forma como nós vivemos o Evangelho e olhamos para Deus. E por isso é natural, então, que os pais se aproximem dos seus filhos com essa mesma ideia, com essa mesma visão, ou melhor dizendo, com essa mesma mentalidade, esperando que a vida com os nossos filhos aconteça de forma rápida no que diz a respeito a mudanças, no que diz a respeito a transformações, a resultados imediatos, respostas imediatas. Só que o problema é que quando nós nos deparamos com a realidade, nós nos lembramos que pessoas não se transformam e não são mudadas do dia para a noite. De que nós somos transformados, nós amadurecemos, nós crescemos dentro de um processo. E é um longo processo. Não é um botão que aperta e as coisas mudam. Não é? Então, obviamente, filhos não vão ser transformados com apenas um clique. Os corações deles não serão transformados com apenas uma vinda na igreja, um sermão. Pecados não são resolvidos apenas com um castigo, ou com uma conversa séria.
A grande verdade é que a velocidade humana, ela não funciona na velocidade da internet. Ela é formada, ela é moldada, ela é corrigida ao longo de um processo. E bota longo disso. Quando nós vamos à Bíblia, e nós lemos, por exemplo, os Evangelhos, que é o ministério de Cristo aqui na Terra, o período que Ele ficou conosco aqui, nós vimos que Deus, né, ali na pessoa de Jesus, que é o Pai perfeito, Ele tratava e lidava com as pessoas a respeito de transformação com muita paciência, com muita misericórdia. Em nenhum momento, e nem mesmo agora, existe uma expectativa que nós sejamos completos de uma só vez. Que nós venhamos atingir, vamos dizer assim, o nosso ápice de maturidade cristã numa caminhada de poucos meses com Deus dentro da igreja. A verdade é que Deus caminha conosco com fidelidade e pouco a pouco nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. E muitas vezes esse caminhar com fidelidade não é só ir para frente. Às vezes nós caímos, às vezes nós damos passos para trás, para então continuar indo para frente. Se é assim conosco e se Deus nos trata dessa forma, com paciência, por que nós esperaríamos que com nossos filhos seria diferente? Seria tão rápido assim? Seria um trajeto curto? Não faz sentido. Então hoje, nós vamos à palavra de Deus, buscar sabedoria, e nós vamos ver que o Evangelho ele nos ajuda a deixar de lado essas expectativas imediatistas e nos mostra que nós devemos abraçar essa missão que é a criação dos filhos, sabendo que é uma missão de longo prazo. A criação de filhos, à luz do Evangelho e obviamente então da realidade, ela se apresenta como um longo processo e não como um evento único que acontece e acaba. E assim então eu gostaria de ir para o nosso primeiro ponto com vocês, que é a ilusão do controle e o desespero por resultados imediatos. Todo pai, toda mãe, em algum momento, e esse momento costuma acontecer muito rápido na questão dos filhos, vai enfrentar o sentimento de frustração ou um sentimento de impotência. Não é? Você está tentando conversar, você tenta corrigir, né, disciplinar, enfim, você usa tudo aquilo que você tem como ferramenta, tudo aquilo que você aprendeu, ou que você já viu e você busca, não é? Mas parece que não muda, parece que não... Aquela famosa, entra por um ouvido, sai pelo outro. E lá estão eles de novo, o filho batendo no mais novo, ou batendo na irmã mais nova pela milésima vez. O adolescente chegando em casa de novo, pela milésima vez também, fora do horário combinado. As férias começam e aquele momento que deve ser um momento legal, em família, ou aquele passeio no carro, se torna uma guerra no banco de trás e os pais nem saíram da garagem e já estão querendo desistir de sair de casa. E é nessas horas que os pais que já tentaram de tudo lidam com essas frustrações, com esse sentimento de impotência, talvez a sensação de derrota, de fracasso, perguntas de como, onde foi que eu errei, vão surgindo dentro do coração. E no auge da nossa impaciência, né, os filhos ali fazendo... nós até perdemos as contas, né, mas fazendo de novo aquilo que não deveria estar fazendo, a famosa frase, não é? Ontem mesmo eu me peguei, eu tinha acabado de escrever a mensagem, e eu me peguei falando para a Zoe. Eu falei, mas eu já não te disse, Zoe? Eu já não te disse? Quando que você vai aprender isso? Porque eu já disse inúmeras vezes, às vezes, várias vezes no mesmo dia. É o coração frustrado, impaciente, porque a expectativa é de que pelo menos na 10ª vez que eu disse já fosse o suficiente para ter aprendido e parado de ter aquele comportamento. E isso é o famoso, só muda de endereço, mas em toda casa é igual.
E a raiz do problema, talvez uma das raízes desse problema, com certeza, é justamente que nós queremos que nossos filhos funcionem nessa rapidez, nesse sistema de causa e efeito, um botão que nós apertamos e vai gerar essa mudança, como se aquela única vez que nós ensinamos algo a eles fosse como uma senha secreta que o cérebro deles reconhecesse e então reprogramou e agora eles são transformados. Mas, de novo, nós temos que ter em mente que a transformação de pessoas, e principalmente dos nossos filhos que estão aprendendo ainda as coisas, não é um evento único, não é algo que começa e termina ali naquela situação. É um processo. Esse processo é vitalício, porque por toda a vida nós estamos crescendo, nos desenvolvendo, aprendendo, amadurecendo e assim por diante. Então, nosso erro, muitas vezes, não está apenas no método da criação dos filhos, mas também nessa expectativa que nós colocamos, onde nós esperamos que uma conversa resolva um coração, onde nós esperamos que uma disciplina já gere a santidade e se tornem anjos da terra dentro da nossa casa. A verdade é que nós estamos lidando com algo muito mais profundo do que apenas um robô. Muitas vezes parece que nós achamos que eles são robôs, não é? Nós estamos lidando muito mais do que o comportamento. Nós estamos lidando com corações que são cegos. Corações cegos. E corações cegos requer um processo, uma ação sobrenatural, onde Deus está conduzindo esse processo, essa ação de forma paciente. Não nos impondo rapidez ou pressionando para uma transformação forçada, cheia de drama. Deus, ele trabalha de forma diária, com a fidelidade diária. E os pais, então, como ferramentas usadas por Deus na transformação dos filhos, também vão seguir de forma fiel diariamente neste processo. A salvação, ela sim é instantânea. Uma vez que nós somos salvos, alcançados por Cristo, a salvação acontece como um evento único. Naquele dia você foi visitado por Cristo e você foi salvo. Pronto, acabou. Agora, o que a Bíblia chama de santidade, que é esse processo de maturidade, esse processo de transformação, esse processo de crescimento, de entendimento, isso é vitalício, é para a vida toda. Isso vai acontecendo. E como eu disse no início, nem sempre é linear, nós fazemos muitas curvas desnecessárias neste caminho, e nem sempre é só para frente. Às vezes nós retrocedemos tantos passos, e então voltamos a esse processo, não é? Então, veja, criação de filhos, nós não devemos ter a expectativa de que as coisas vão acontecer rápidas. Não se trata de vencer a guerra naquele dia. Se trata de todos os dias estar semeando essa cultura de transformação, essa cultura da verdade, essa visão de mundo, todos os dias vencendo as batalhas diárias. Então não é aquele único sermão que você deu que você vai sair de lá confiante de que as coisas mudaram. Provavelmente iniciou um processo de mudança, mas não mudaram. Haverá outras conversas, haverá outros momentos. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, ele fala assim, ó: mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele, para a vida eterna. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está se colocando como exemplo. Ele está falando, olha, eu sou o exemplo desse processo. E eu sou o exemplo de que Deus é paciente. Então, todos vocês que um dia vierem a seguir a Cristo,
saibam, Ele é paciente. Ele é paciente conosco. E assim também nós devemos ser com nossos filhos. Essa realidade de que Deus é um Pai, o Pai perfeito, e Ele é um Pai paciente, deve mudar a perspectiva que nós, pais, temos da criação de filhos. Então, abraçarmos essa vocação a qual nós somos chamados, de sermos cooperadores nesse processo contínuo de desenvolvimento, de criação, de maturidade dos filhos. Eu quero falar um pouquinho mais sobre quando eu disse que nossos filhos têm o coração cego, não é? A realidade da cegueira espiritual em nossos filhos. A Bíblia vai afirmar para nós que o pecado, ele nos cega e ele nos engana, não é? Na verdade, por nos enganar, nos torna cego. Nós podemos ver isso em 2 Coríntios, em Hebreus, enfim. Por todo ali, principalmente o Novo Testamento, você vai vendo esse poder que o pecado faz nas pessoas, né? Tornando elas cegas, colocando escama em seus olhos. Não é? Então, os filhos, eles não apenas se comportam mal pela sua própria imaturidade, mas o ponto é que eles não conseguem enxergar com clareza nem quem eles são ainda. Eles estão tentando montar as peças da vida. Se eles não conseguem nem enxergar com clareza ainda quem eles são, muito menos o que eles estão fazendo. Além disso, a cegueira espiritual faz com que eles não vejam o pecado com a mesma nitidez que você, que já tem uma caminhada muito maior, consegue ver. Eles não vão ter essa mesma nitidez. E não poucas as vezes, pelo contrário, de forma muito frequente, por eles não terem essa mesma percepção e visão, eles acreditam que o problema é você e não eles. Então, o filho que está batendo no mais novo, ele não está pensando, nossa, eu preciso de mudar, eu preciso mudar esse comportamento meu. Ele está pensando, ele mereceu apanhar. O problema não sou eu, é ele. Ele está merecendo apanhar. O adolescente que está quebrando as regras, que está desafiando limites, ele não está pensando que, nossa, eu fui muito irresponsável. O pensamento dele é, você é exagerado demais. Meu pai e minha mãe são exagerados demais. Que diferença faz eu chegar 20 minutos mais tarde em casa? 30 minutos mais tarde? Justifica todo esse drama? Então, o problema não está neles, né? Na visão deles. O problema está em nós, que somos pais. E assim por diante. E quando você se sentir frustrado a respeito das situações que você vai enfrentar com seus filhos, pense um pouquinho em si mesmo, no seu próprio crescimento, na sua própria vida. Quantas vezes você já caiu no mesmo erro? Ou, quem sabe, você tem caído no mesmo erro? Quantas vezes você também foi cego por seus próprios pecados? E as pessoas mostravam, até ilustrava para você o pecado, e você não enxergava. O problema eram as pessoas, o problema são os lugares, mas não a sua visão. Quantas vezes você não resistiu à correção, saiu batendo perna dura, irritado, irritada, e tudo que a outra pessoa fez foi te chamar a atenção por um erro, ou tentar mostrar para você a respeito de um pecado que você tem cometido, de um comportamento que não deve ser feito. E nós nos tornamos esses adolescentes que saímos emburrados, com bico, porque falou assim, o assado comigo. Percebe? O ponto é que, você querendo ou não, você tem mais semelhanças do que diferenças a respeito do comportamento com os seus filhos. A diferença é que você está nessa estrada há um tempo maior. E óbvio que você desenvolveu mais maturidade. E talvez
você está onde está não foi nem por obediência, foi por tanto bater a cara na parede. E você acabou aprendendo da forma mais difícil que tinha a respeito da vida. Então, essa realidade nos traz um certo tipo de humildade no coração quando nós olhamos para os nossos filhos e para esse processo de criação que eles estão vivendo, e nós estamos inseridos, obviamente, como peça fundamental, como instrumento fundamental ali. Você deve se olhar e entender que você não é superior a eles. Você é tão necessitado da graça de Deus quanto eles. Você também é cego para muitos dos seus pecados. Você também não gosta de ser chamado a atenção. Quem sabe pessoas que estão tentando te ajudar são essas que dizem para você: oh, mas eu já não te disse? Eu já não te falei? Só que aí você fica irritado. Aí você, às vezes, aquele discurso, não, o problema não é que a pessoa está errada, a pessoa está certa, mas a forma como ela falou. E você, com a goela para fora na tua casa, gritando com o seu filho e falando a maior barbaridade, né? Então, imagina teu filho, então, o que ele está pensando. Isso deve, então, mudar a tua expectativa e fazer de você um pai ou uma mãe paciente, que entende que o filho ou a filha está dentro de um processo que é difícil. E que além desse processo ser difícil, eles estão cegos espiritualmente, eles estão cegos ainda pela imaturidade da sua própria vida. Se coloque no lugar, porque você também está nesse lugar. Eu quero lidar com vocês agora com 3 atitudes bíblicas para os pais. Ao longo dessas semanas que nós temos nos encontrado, nós temos visto diversas formas de nós sermos esses instrumentos nas mãos de Deus, nesse processo de graça na vida dos filhos, não é? Semana passada nós vimos como usar da disciplina para graça, com graça, não é? Então, toda semana nós vamos adicionando um ingrediente novo, não é? nessa grande sopa que nós estamos fazendo, não é? E hoje eu vou adicionar mais 3 ingredientes. Sabedoria bíblica nessa grande sopa aí que nós estamos fazendo, e por isso já quero aproveitar o momento. Se você não assistiu às outras pregações, assista no nosso canal do YouTube, você vai ter um entendimento muito mais completo a respeito do assunto que nós estamos conversando. O primeiro ingrediente aqui que eu quero trazer para vocês é: eduque com os olhos no longo prazo, que é justamente o que nós estamos falando. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: porque eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, reforçando de forma repetitiva, porque através da repetição vem o aprendizado, não é? Essa jornada com os filhos, a criação dos filhos, não é uma obra rápida. Você não está construindo um puxadinho, não. É uma construção de longo prazo. Longo prazo. Só que muitos pais, eles agem e têm o sentimento de que podem produzir um milagre no final de semana. E o filho, de sexta para segunda-feira, após uma conversa marcante que você teve ali com ele, ou uma punição que foi na medida certa, pronto, o filho mudou. Tudo se transformou. Essa expectativa, além de ser frágil e frustrante, ela é totalmente irreal. Irreal. Pessoas não respondem, de forma rápida assim. E o próprio processo, o ritmo divino que nós vemos, Jesus operando na vida dos discípulos, por exemplo, nós vemos que a transformação humana, ela não é rápida desse jeito. Não é uma conversa, não é nenhum final de semana que as coisas vão mudar completamente. Jesus, nosso grande modelo, você percebe que ele nunca correu, ele sempre estava caminhando. Ele estava investindo tempo e muito tempo nos seus discípulos,
que eram seus filhos espirituais, aqueles que estavam com ele, que moravam com ele, dormiam, acordavam ao seu lado. Jesus sabia que as coisas não seriam imediatas. Tanto que quando Jesus Cristo terminou ali o seu ministério e ele ascendeu aos céus, ele deixou muito claro, olha, tem muitas coisas que eu ainda queria ensinar para vocês, mas vocês ainda não estão prontos, ou seja, ainda requer alguns graus no degrau de maturidade. Por isso eu vou enviar um consolador, eu vou enviar alguém que vai continuar esse processo com vocês. Então Jesus esteve com eles e ainda partiu dizendo, olha, vocês ainda estão inacabados, mas o processo vai continuar. Porque ainda tem coisas que vocês não têm condições ainda de lidar, de saber. Não é? Mas veja, então Jesus, ele, na caminhada dele, leia os evangelhos quando você lê sobre essa ótica. Ele corrige os discípulos, as pessoas, pela mesma falha, várias vezes. Várias vezes. E em nenhum momento você vê Jesus falando, não, mas eu não te disse, sua anta. Você não vê. Jesus, um exemplo de paciência e maturidade, corrige, sem desistir deles. Veja Pedro. Pedro passou todo aquele tempo com Jesus, aprendendo sobre o reino, aprendendo sobre o tipo de comportamento que ele deveria ter. E de repente, depois de todo aquele tempo, as coisas acontecendo, as profecias se cumprindo, Jesus sendo encaminhado para a sua morte, e então haveria a ressurreição, a salvação. Pedro, depois de todo aquele tempo com Jesus, todo aquele processo, ele nega Jesus. Ele falha. Ele falha. E falha de forma feia, cara. Ele acabou de passar tempo com Jesus, ele dormia, acordava com Jesus, ele conhecia Jesus, ele sabia, ele estava entendendo, e ele caiu, ele errou, ele falhou. Depois você tem um encontro, né, de Jesus com Pedro. Pedro foi substituído? Não. Pedro, ele foi restaurado pela graça, pelo perdão, pela paciência. E por quê? Porque a graça de Deus, ela opera em processos, por processos, e não por impulso emocional. Enquanto Pedro estava se movendo por impulsos, Jesus se movia diante de um processo, que sabia que era um longo processo. Jesus sabe que é um longo processo. Então, quando ele reencontra Pedro, eles têm uma conversa séria ali, uma conversa assim, brutalmente real, a respeito de emoções, sentimentos, e você vê ali Pedro se desmontando emocionalmente, ou seja, ele confiava em Cristo, ele reconheceu que ele errou, né? E você tem aquela linda conversa, e você vê a calma, né? a paciência e a intencionalidade de Jesus naquela conversa. Jesus está mostrando ali, a paciência é um processo. É um processo. Pedro está crescendo no processo. E agora nós vamos construir mais um tijolo nesse processo para ele. Vamos restaurar ele, né? Vamos colocar de novo ele na caminhada. Vamos restaurar. Através da graça, através da paciência, através do processo. Então Jesus ali está nos mostrando que filhos é como cultivar uma videira. Uma árvore, você vai lá, rega todos os dias, poda nos momentos certos, tem que ter sabedoria na hora de podar, porque senão você mata a planta ali. Protege das pragas, protege ali, coloca o veneno ou o remédio, que seja. E você vai nesse processo confiando que na estação certa os frutos irão aparecer. Mas demora. Tem árvores que hoje a sombra dela é possível porque gerações atrás ela foi plantada. Mas gerações atrás confiaram no processo. E hoje na estação correta, ela está aí.
E quem espera mudanças imediatas somos nós. Deus, Ele nunca colocou essa expectativa sobre nós. Em nenhum momento a Bíblia está pedindo para nós resultados imediatos, transformações de uma semana. Não existe essa pressão sobre nós, até porque seria uma expectativa irreal e seria até incoerente com o próprio processo que Deus criou o ser humano. Então, o que existe sobre nós é um chamado à fidelidade diária. Todos os dias fiéis a Deus, buscando a Deus. Não é? Somos aguados um pouco, poda um pouco ali, e diariamente o processo. Irmãos, uma alma pecaminosa não se resolve com um castigo ou com uma disciplina. A teimosia não se resolve com um grito. As coisas são mais complexas do que isso. Um coração fiel, uma alma madura, uma pessoa que vai amadurecendo, isso é formado pela repetição. Pela repetição do amor, da verdade, da oração, da graça, da paciência. É a repetição diária que faz os frutos virem. Quando você era criança lá no Jardim 1-2, você nunca plantou feijão? No copinho? Às vezes nós somos como aquelas crianças. Não sei se você era assim. Eu plantava o feijão e eu ficava assim, ó, olhando o feijão. Aí ia fazer alguma coisa em casa, passava umas 3 horas, eu voltava lá. Né? Acordava esperando que em 1 hora criasse raízes, crescesse e aparecesse um feijão. Entendeu? E não é assim que funciona, cara. Mas às vezes nós somos essas crianças, né? Nós somos as crianças infantilizadas. Nós ficamos olhando para os filhos. Cara, faz 10 minutos que você deu um sermão. Tipo, calma, cara. Ainda vai formar raiz. Aí vai vir o caule, vai vir para fora. Aí você vai ter feijão um dia. Mas as coisas não são rápidas assim. Então, quando você vê teu filho pela milésima vez contando uma mentira lá dentro da sua casa, não adianta você vir com impaciência, violência ou agressão verbal, não é? Pô, você não aprende nunca, mas que burrice. Não é? Aproveite aquele momento, enxergue aquela situação como mais um degrau que você pode subir com ele nessa escada da maturidade, da formação, do entendimento, da graça de Deus. Então, calma, paciência, ajude-o a entender mais uma vez o valor da verdade. Ajude ele a entender que a mentira destrói, a mentira quebra a confiança. Direcione ele, aconselhe ele, mostrando que Deus perdoa, Deus transforma, mas que a mentira é algo que não deve fazer parte das nossas vidas. Ou seja, cada conversa é uma dessas etapas, rega, poda, passa veneno, protege, conversa. É mais um degrau, é mais um degrau. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, há tempo para todas as coisas. E a alma humana, o coração humano, ele se desenvolve mais com o tempo. Então, de forma prática, cara, ore todos os dias pedindo a Deus para que seus olhos enxerguem esse processo, para que você tenha paciência, para que você aprenda a comemorar cada pequeno sinal de crescimento, senão você vai se focar só nas falhas. E aprenda a elogiar seus filhos no sinal de crescimento, porque muitas vezes o que nós estamos fazendo parece que é esperando a falha para chamar atenção, mas não tem um elogio, não tem uma palavra de afirmação. Não tem um momento ali para ouvir, para conversar.
Não tem expectativa de ter filhos perfeitos. O que nós temos que ter são filhos que estão sendo moldados pelo Espírito, e nós somos essa ferramenta. O segundo ingrediente aqui é enxergue a criação dos filhos como uma conversa sem fim. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz assim: ensine-os com persistência, seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, falando sobre a lei de Deus, sobre a verdade de Deus. Converse quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então perceba, a educação, e quando eu falo aqui educação, é o crescimento espiritual dos nossos filhos, é a maturidade para essa vida, esse entendimento e tal, ela não acontece em um momento, ela vai acontecendo em um ambiente. Em um ambiente. E qual é esse ambiente? A conversa diária, o diálogo natural, repetitivo. Esse é o ambiente. E o texto aqui de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, ele está ditando o ritmo que acontece a transformação. Qual que é o ritmo? Persistência. Conversa. Quando? Quando estiver acordando, quando estiver indo dormir, quando estiver sentado, quando estiver andando. Conversa. Ensina. Fala. Vê que Deus aqui ele não instituiu uma sala de aula, tem um horário marcado, que Deuteronômio está aqui nos propondo, que Deus está nos propondo aqui, é uma vida de diálogo, uma vida conversando, onde o ensino da palavra de Deus, ele está totalmente atrelado à rotina da casa. Então, Deuteronômio ele traz essa visão, olha, quando estiver indo dormir, acordando, ou seja, o ensino da palavra de Deus, a maturidade que nós estamos trazendo para os nossos filhos, direcionando eles para Deus, isso deve estar entrelaçado com o nosso cotidiano, com a rotina da casa, é algo que deve fazer parte ali, é o meio onde ele está sendo criado, e não é um lugar que ele visita no final de semana. Então, a formação dos nossos filhos, e nós estamos sendo usados como instrumentos de Deus, em cada palavra, em cada explicação paciente e gentil que nós damos, em cada história contada no carro. Você sabe que as melhores lembranças que eu tenho do meu pai, entre as melhores lembranças, a grande maioria, é no carro. São as histórias que ele contava, são as vezes que ele parava e a gente tinha um tempo maior para conversar. É nesses lugares que Deus vai nos usando. Cada oração feita no pé da cama dos nossos filhos. Estão dormindo, às vezes nem estão ouvindo, mas nós estamos lá. O ensino ele acontece entre uma refeição e outra, na refeição, entre uma dúvida e uma lágrima, entre um sorriso. Deuteronômio nos mostra esse processo atrelado à rotina da casa, aos nossos hábitos, e não um momento específico que nós separamos para isso. Momentos específicos, mas não são somente neles. A maior parte é no dia a dia, na rotina. Então, pais, entendam que não dá para você ficar esperando o momento ideal daquela conversa que você quer ter. A verdade é que esse processo é de muitas conversas que são inacabadas, às vezes, naquele momento. Mas são cada oportunidade que nós vamos aproveitando para transformar. Então, um dia difícil na escola, um conflito com os irmãos, uma pergunta inocente, ingênua. Você começa a perceber que tudo pode se tornar um encontro com a verdade. Tudo pode ser um pequeno degrau para a nossa persistência de ir formando eles. Então, por exemplo, se a tua filha chega triste da escola, brigou com as amiguinhas, estou sem amiga e tal. Em vez de você ignorar, tipo, na tua cabeça, essa é uma criança, brigou com as amiguinhas, nem sabe o que é amigo de verdade. Amigo na vida você conta no dedo de uma mão e você não enche nenhuma mão. É uma criança, você está aprendendo a viver, né? Então não adianta ignorar, vai passar, vai vir novos amigos. Não, cara, escute com o coração, pergunte, valide o que está acontecendo.
Abra o caminho para uma conversa sobre identidade, sobre valor, sobre a fidelidade, né, naquele momento. Entendendo que aquilo não vai resolver tudo, mas é um degrau a mais na formação. Aquela conversa não vai ser um milagre, que de repente tudo se ajeitou na cabeça dela, mas é mais um degrau que vocês sobem juntos. Né? Mais um degrau que vocês sobem juntos. Né? Então veja, uma vez que não existe um momento oportuno, mas os momentos simplesmente acontecem, faz sentido você deixar o celular um pouco mais de lado e estar mais presente, não apenas de corpo, mas de corpo, alma e espírito, ali com seus filhos, né? Dedicando tempo. Cada abraço que você dá e que você recebe dos seus filhos é uma fortuna do psiquiatra que você está economizando futuramente. Tá. E pare de esperar momentos para ter aquelas grandes conversas com seus filhos. Né? Deus vai agindo nas pequenas coisas, nas pequenas conversas, uma troca rápida ali de palavras. Né? E eles têm que estar num meio, num lar, onde eles se sintam seguros. E a grande verdade é que você tem do 0 aos 10 anos para fazer isso, que é onde você vai criar uma conexão real com seus filhos. Depois é muito mais difícil. Mas criar uma conexão real, que eles se sintam seguros, num ambiente seguro, para que eles façam as perguntas que eles querem fazer, para que eles tenham as respostas, para contar histórias, não é? E assim por diante. Não é? Então, você está construindo um grande castelo, não uma muretinha. E às vezes você vai olhar e fala, cara, hoje eu consegui colocar um tijolo só. Olha o tamanho da obra que eu tenho para fazer. Beleza, mas um tijolo a mais é um a menos. Talvez um dia você consiga erguer ali um muro já. Tem dia que você não vai conseguir colocar tijolo nenhum. O ponto é persistência, paciência. Não é? Grandes obras, elas são divididas em pequenos momentos. E o terceiro ingrediente aqui que eu vou trazer para vocês é eduque com estratégia e não por impulso. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4 diz assim, ó, com sabedoria se constrói a casa, com sabedoria, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Criar filhos exige muito mais do que amor. Exige sabedoria, visão. Tá? Muitos pais, pela rotina de hoje em dia, né, pelo ritmo da vida, eles estão no automático, né? Acordam, vão trabalhar, resolvem os problemas, se focam em pagar as contas e voltam para casa. E eles só se lembram de ter as conversas com os filhos, de educar os filhos, chamar a atenção quando alguma coisa explode, quando algum problema acontece. Então, uma nota baixa, um desrespeito, passou ali de um limite que foi colocado. Aí que nós lembramos que nós devemos educar nossos filhos, né? Só que quando nós reagimos assim diante das situações, nós reagimos com base na raiva e não na nossa missão. E não com intencionalidade. Então nós estamos reagindo com urgência, né? Com base no susto e não num propósito. Nós podemos chamar isso de paternidade ou maternidade reativa. Então você é quase um bombeiro, você só aparece quando algo está pegando fogo. Né? E pais que só aparecem quando as coisas estão pegando fogo, né, eles tendem a se tornar imprevisíveis. Porque eles vão agir de acordo com o teu estado emocional naquele momento, e não de acordo com sabedoria, entendendo que tem que ter um plano ali, né? Tem que ter algum objetivo, um propósito, algo muito maior. Né? Aquela disciplina, ela faz parte de algo muito maior. Né? Então, um dia teu filho te desobedece e nada acontece. Num outro momento, naquela mesma semana, o mesmo comportamento do teu filho pode gerar uma explosão gigante em você. Então, qual que é o padrão? Não tem padrão, depende do humor do pai e da mãe. Então, os filhos eles vão aprendendo a ler o clima emocional da casa.
e não os princípios da casa. Isso vai gerar uma espiritualidade bem frágil, algo mais baseado em conveniência e não em consciência, né? Nossos filhos eles se tornam, sabe o garoto e a garota do tempo? Eles se tornam profissionais em sentir o clima, a meteorologia da casa. Então, eles sempre estão avaliando se o clima está favorável para ele fazer aquilo que ele quer fazer. Se ele vai ter que tomar cautela ou se ele vai conseguir fazer o que ele quer fazer. Então, os filhos eles vão nos obedecendo, às vezes é por conveniência, não por consciência, né? Então, a ausência de um projeto formativo, de sabedoria, intencionalidade, não destrói apenas o comportamento da criança, mas vai fragilizando os laços do lar, porque é um ambiente instável. Os filhos crescem sem estrutura emocional adequada, sólida, sem clareza de princípios, de identidade, de direção espiritual, porque no fundo, pais instáveis emocionalmente acabam sendo um obstáculo e não um apoio, instrumento na formação espiritual dos seus filhos. Então, nós não devemos agir na vida dos filhos como bombeiros, a gente só aparece para apagar os incêndios. Deus tem nos chamado para fazer uma construção sólida, para fazer parte dessa construção sólida, né? E Provérbios está nos ensinando que é com sabedoria, é com discernimento, é com conhecimento que nós vamos construir nossos filhos. Então você tem que olhar para a questão do seu filho como um projeto, cara. E não um monte de coisa jogada, sem intencionalidade, sem propósito, cada dia de um jeito, cada dia, não é? Entenda os dons, as fraquezas dos seus filhos, antecipe desafios. Você tem já a experiência da vida para isso. Cultive as virtudes. Você tem que agir com foco e propósito. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular o custo, para ver se tem o suficiente para completá-la? Deus me perdoe, mas às vezes tem gente que a gente quer ser pai e mãe, e eu penso dentro de mim, né? Primeiro vai no psiquiatra. Se resolve aí emocionalmente, porque você vai criar uma bomba dentro da sua casa, cara. Não é? Avalie o custo disso. Pensa. Filhos vai requerer de nós planejamento, sabedoria, paciência, perseverança. Se você tem um filho lá que você sabe que ele tem dificuldade com impulsividade, ele é impulsivo, não espere ele explodir para você agir. Em um momento que vocês estiverem lá juntos, calmo, legal, mostre aquilo que você já percebeu para ele. Estabeleça metas, ajude-o a nomear suas emoções e lidar com as suas emoções de raiva. Ore com ele, ore por ele. Educar, não é, com estratégia é intervir antes da crise, não no meio da crise. É aí que entra a sabedoria dos pais, discernimento dos pais. Se tem uma filha na tua casa hoje, está na adolescência, a chance dela ter uma baixa autoestima é muito grande, porque se ela está tendo acesso à internet, vendo as redes sociais, ela só está vendo meninas que são princesas. Então a chance dela começar a se sentir feia é grande, ou dela ter problema com a sua autoimagem. Você sabe disso, é óbvio, nós estamos vendo isso todos os dias nos jornais, nós somos pais, nós somos mães, nós temos sabedoria. Então invista tempo em palavras de afirmação com a sua filha, trazendo a identidade dela em Cristo, o quanto ela é amada, o quanto ela é perfeita. Crie essa conexão. Percebe? É sabedoria, é um planejamento, é um propósito que você está vivendo ali. Senão você vai ser esse pai, essa mãe reativo. Você só aparece para apagar incêndio. Você só vai aparecer na vida da sua filha para trazer palavras de afirmação, falar o quanto ela é linda, né, elogiá-la e etc. Quando ela estiver isolada no quarto em depressão, se achando a mais feia do mundo. Né? O que eu falo para vocês, assim, ó, de forma prática, cara, você deve separar momentos na tua semana onde você vai orar e refletir sobre cada filho que você tem individualmente, porque cada filho é uma coisa. Tá? Além disso, o que a gente
sabe pela sabedoria da vida. A Bíblia também nos traz muita sabedoria nesse sentido. Você tem que criar conexão emocional. Então, separa dias na tua agenda, você sendo pai, você sendo mãe, que você vai com o teu filho ou com a tua filha, onde você quer ir. E você vai ter um momento legal, onde ele quer ter um momento legal, só você e ele, ou só você e ela. Eu tenho 4 filhos, são 4 momentos diferentes que você vai ter que ter. Você é importante para mim, eu estou parando as minhas coisas, eu tenho tempo para você, vamos fazer algo que você gosta. É nesse momento que você vai criando conexão. Observe os padrões, existem repetições comportamentais, você consegue pegar isso. Se você estiver mais focado no teu filho do que no teu trabalho, você vai pegar os comportamentos repetitivos dele. Você vai sacar quais são os momentos de fragilidade, as áreas que ele tem grande potencial. Você percebe os filhos. Você olha e você consegue perceber o potencial deles, para onde eles estão indo. Quais são as suas aptidões. Então, disso você consegue criar um mapa na tua cabeça, de oração e de ação. Não dá para criar 2, 3 filhos tudo igual. Cada um tem sua individualidade, cada um tem seu jeito, seu trejeito. Enfim, criar filhos, irmãos, é uma jornada de longo prazo, tá? Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona espiritual, acima de tudo espiritual. A boa notícia é que você nunca corre sozinho, Deus sempre está ao seu lado. Deus não nos abandona. Essa é a maior promessa que nós temos. Deus estará conosco todos os dias. Deus também não coloca sobre você essa pressão que você se coloca, de resultados imediatos. Tá? O que Deus nos pede é fidelidade diária, é consistência. Sabe constância? Constância. Então tem pessoa que ela fica 6 meses na igreja, 1 ano. Nossa, a pessoa ela faz tudo, participa de tudo, depois desaparece. É constância, cara, é constância. Eu costumo brincar, eu sempre fui assim, as pessoas olhavam para mim desde a escola, pai, esse aí, né? Eu tenho o meu ritmo, eu tenho o meu jeito, mas eu brincar e falar, eu estou no meu ritmo, no meu jeito, no meu passo da tartaruguinha, mas faz 37 anos que eu estou aqui, velho. Faz 37 anos que eu estou com constância. Então, constância é muito mais importante do que intensidade. Então, seja constante. É isso que Deus pede para nós, fidelidade diária, constância. Porque não sei quem ora 3 horas por dia. Não, tudo bem, ora você 3 minutos. Mas é mais importante você orar 3 minutos por 40 anos do que 3 horas por 6 meses. Entendeu? É isso que Deus nos pede. Fidelidade diária, constância. E lembre-se, seus filhos não precisam de pais e mães impecáveis, perfeitos. Eles precisam de pais presentes. Tá? Costumo falar assim, eu não sou o pai perfeito, mas eu sou o pai que está lá. Porque eu estou lá. Eu sou presente. Não é? Porque perfeito ninguém é. Tá? E nós somos, acima de tudo, dependentes de Deus e devemos ser comprometidos com esse projeto eterno que se chama filhos, porque ali tem um coração eterno. Tá? Refletir e praticar, irmão, por resultados rápidos. A transformação leva tempo. Deus é paciente com você, seja paciente com seus filhos. As melhores lições são ensinadas no caminho. Cada conversa, por mais simples, pode ser uma semente de vida. Não subestime os momentos comuns. E 3, a educação intencional previne a dor futura. Não viva apagando incêndios, viva planejando a formação. Deus te chamou para conduzir e não apenas para reagir. Tá? Então, 3 pontos para que você possa refletir e praticar na tua semana.